Amigos, bom, estamos de volta com mais um vídeo sobre abertura, agora falando sobre a abertura Ruy Lopes, ou abertura espanhola. Bom, a abertura Ruy Lopes, ela se caracteriza pela saída do peão do rei em E4, né, pelas brancas, depois as pretas jogam E5, as brancas saem com o cavalo já atacando a saída do peão em E5 e as pretas saem com o seu cavalo em C6, protegendo o seu peão. O que caracteriza agora essa abertura, chamada de abertura Ruy Lopes ou abertura espanhola, é a saída do bispo em B5. Opa, a saída do bispo em B5. E qual que é a intenção das brancas aqui? A intenção das brancas é atacar o cavalo preto, que está protegendo o peão aqui do centro, e posteriormente, após as pretas tomarem o seu bispo, as brancas permanecem dominando o centro e ainda com uma vantagem numérica, porque pegaram um peão e um cavalo e as pretas só pegaram um bispo branco. Essa é a intenção, então, das peças das brancas, né? Quando jogam assim. Vamos voltar aqui. Bom, então, entendendo essa intenção, as pretas agora têm que decidir o quê? O que vão fazer. Uma opção que as pretas têm é sair protegendo o peão que está aqui no centro. Porque caso as brancas venham atacar o seu cavalo e haja essa troca de peças, na próxima jogada não vai ocorrer o quê? Uma tomada do peão que está aqui no centro. Outra opção também é as pretas já de cara apertarem as brancas aqui para elas tomarem uma decisão, para a branca tomar uma decisão. Ou você troca o bispo com o cavalo, ou então você já sai fora aqui do meu campo, já sai atacando as pretas. Agora, o que aparentemente a gente tem como uma vantagem das brancas, ao ter um cavalo preto e um peão preto, né, nessa troca imediata, depois no meio jogo, com algumas análises, já foi verificado que nem sempre as brancas saem com vantagem, já que manter os dois bispos aqui das peças pretas pode trazer sim uma vantagem lá no meio jogo, tá certo? Caso haja essa troca, o que vai acontecer? Havendo essa troca, as brancas agora vão ter que aproveitar muito bem os seus dois cavalos, tá certo? E fazer articulações aqui para utilizar bem esses cavalos, procurar sair com o seu bispo das casas pretas para que possa ocupar bem o seu espaço e utilizando os seus peões para fazerem uma barreira nas casas brancas, já que agora eu já não tenho mais o meu bispo das casas brancas. As peças pretas vão tentar fazer o quê? Vão tentar continuar abrindo o seu jogo, saindo agora com o seu cavalo, para que o cavalo ele possa ocupar uma posição aqui no centro do tabuleiro, protegendo o rei após o roque menor, que provavelmente vai ser feito aqui, como também no das brancas, que já está preparado aqui para o roque, tá certo? Nas pretas aqui não é recomendado o roque maior, porque eu já tenho uma abertura de uma coluna. As pretas podem aproveitar a abertura dessa coluna para já posicionar a sua torre, atacando o peão aqui em B2, ou seja, aproveitando toda essa abertura para a torre, posteriormente podendo até sair com a sua torre aqui, trazendo para o jogo. Outra coisa que as pretas podem fazer, aproveitar que tem os dois bispos, tá certo? E trazer eles também bem posicionados. Uma coisa interessante para fazer com o peão das pretas é o seguinte, olhem bem, quando eu trago o meu peão da dama para o centro do tabuleiro e provoco uma troca de peões aqui no centro, olha que interessante que acontece. Agora,
Eu troquei um peão por outro peão, só que agora as pretas estão com um bom posicionamento aqui na frente. Agora desconsidere o fato de já ter todo esse desenvolvimento das brancas, porque eu desenvolvi sem jogar com as pretas, né? Eu só estou mostrando como as brancas podem trabalhar o seu desenvolvimento através dessa abertura e também como as pretas podem trabalhar esse desenvolvimento, considerando que vai ficar sem um cavalo e com um peão dobrado aqui na ala da dama. Só estou mostrando como depois modificar isso para que eu não tenha mais um peão dobrado e tenha ele os dois peões aqui no centro. E a partir daí eu começo a abrir o meu jogo para que eu possa posicionar os meus bispos, tá certo? E trazê-los para o jogo aqui, atacando as diagonais e fazendo o roque menor tanto com as pretas como também com as brancas, tá certo? E lembrando que posteriormente aqui, um bom movimento para eu fazer, nesse caso, tanto com as brancas como com as pretas, andar com o peão aqui na casa H, para que evite o quê? Um posicionamento do cavalo adversário, aqui em G4, ou até mesmo do bispo, atacando aqui o cavalo das brancas. Aqui do lado das pretas, a mesma coisa. Eu tenho que tomar cuidado com essa casa para que as brancas não venham atacar o meu outro cavalo aqui, ou posicionar o seu cavalo aqui e a partir daqui poder ter mobilidade dentro da área das pretas. Eu faço isso com uma grande facilidade, movendo apenas um peão na casa H, impedindo a ocupação dessa casa, e no caso das brancas, tomando cuidado com essa casa aqui também. Vamos lá. Agora, o que acontece se após as pretas forçarem a saída do bispo, o bispo não fizer essa troca dos cavalos, né? Então, nós já vimos que nós podemos já forçar ele diretamente, ou sair primeiro com o peão da dama já protegendo esse peão do centro, porque caso as brancas decidam trocar as peças, pelo menos eu estou garantindo que eu vou trocar apenas o cavalo com o bispo, eu não vou perder o meu peão aqui do centro. As brancas continuam desenvolvendo aqui as suas peças, e as pretas agora sim forçam a saída desse bispo. Por que é interessante eu forçar a saída desse bispo aqui? Porque ele atacando o meu cavalo, pode ser que depois eu precise sair também com o meu cavalo. E até as pretas podem utilizar esse movimento para que as brancas, inclusive, praticamente percam, né, uma jogada. Porque do mesmo jeito que ele veio, se as brancas decidirem não atacar, elas podem, inclusive, retornar com o bispo para outras casas aqui atrás, onde ela já poderia ter ido e parado, estacionado nessa casa, sem primeiro ir e depois retornar. Caso as brancas retornem, é como se tivessem perdido uma jogada. E as pretas tiveram a oportunidade de já movimentar o seu peão aqui em A6, evitando, como nós já vimos, o posicionamento do cavalo aqui e até do bispo voltar para essa casa em B5, e ainda conseguem continuar abrindo agora o seu jogo. O bispo, agora das brancas, nós vamos voltar aqui só para modificar agora essa saída. Bom, ataquei a saída do bispo. As brancas têm a opção de, em vez de voltar o bispo para a mesma coluna, manter ainda o ataque ao cavalo, trazendo aqui o seu bispo para E4. E a partir daí, as pretas, como já viram que a branca não teve a intenção já de trocar, pelo menos de imediato, o seu bispo pelo cavalo, eu começo agora a desenvolver o meu jogo. E aí as brancas podem também abrir os seus dois cavalos. Vejam que tanto as pretas como as brancas já desenvolveram o jogo, trazendo
os dois cavalos, né, para as colunas C e F, e tenho condição de na próxima jogada já realizar o que? O roque aqui com as brancas, dessa forma, e ainda posicionar depois a minha torre atacando aqui o centro do tabuleiro, né, onde nós posteriormente, muito provavelmente, vamos ter uma briga com os peões aqui, uma troca de peões e talvez até uma troca com algumas peças, e a torre já está posicionada atacando aqui a ala do rei. Muito bem. Antes de fazermos isso, as pretas jogando, o que as pretas podem fazer agora? Continuar também abrindo o seu jogo para já preparar para um roque menor. Aí eu puxo aqui o meu bispo em E7 e já tenho condições também de realizar o roque menor, protegendo aqui o rei. Bom, as brancas então, vamos lá, realizam o roque. As pretas podem já realizar o roque agora, ou até mesmo forçar ainda mais uma saída do bispo que está aqui, e já desenvolvendo agora os peões, abrindo essa ala para sair depois com seu bispo, aqui atacando a coluna do rei, já que as brancas fizeram um roque menor, e até mesmo buscando desenvolver essas peças para uma futura saída da sua torre, vindo atacar o flanco aqui da esquerda, né? Atacando o lado da dama. As brancas aqui saem com o seu bispo, e ao verificar, né, aqui nós temos que tomar muito cuidado com o seguinte, a saída do bispo aqui agora passa a ficar perigosa, passa a ficar perigoso o posicionamento do bispo nessas casas aqui, ele não tem onde fugir. Então, caso as pretas, na próxima jogada, comecem a investir contra as peças brancas, continuem aqui, eu tenho que abrir um espaço para a saída do meu bispo, tá certo? Das casas brancas. Porque se a próxima jogada for continuar atacando o meu bispo, eu tenho por onde sair, e é muito interessante eu manter o meu bispo nessa diagonal, porque vejam que ele está atacando diretamente a diagonal onde, após as pretas fizerem o roque maior, eu estou com meu bispo atacando diretamente aqui, né, a linha onde está o rei. Eu até acabei desenvolvendo um pouco mais as peças aqui, né, para tratar dessa jogada, porque assim, é uma jogada muito interessante, tanto em termos posicionais, né, como até para quem gosta de jogar um pouco mais no ataque. Como nós vimos aqui, as brancas no início já tem condição de já trocar um bispo com um cavalo, tomando um peão a mais, colocando situações bem críticas. Essa abertura Ruy Lopes, ela tem alguns desenvolvimentos que são assim muito estudados, tá certo? Tem muitos estudos interessantes sobre a abertura Ruy Lopes ou abertura espanhola, o que faz dela uma jogada forte, tá certo? E em alguns momentos assim complexos também. Em alguns momentos ela chega em algumas variantes bem complexas. Mas o básico dela é isso, continuar com a proteção do centro, havendo a troca aqui do bispo com o cavalo, eu procurar desenvolver os meus peões de forma a recuperar essa dobra de peões, tá certo? Ou até mesmo durante o jogo, movimentar aqui, tem a opção também de durante o jogo movimentar o meu bispo para, ao haver essa troca de bispo com cavalo, eu ter condição também de utilizar o bispo, tá certo? Espero que vocês tenham gostado, tenha ajudado aí nesse aprendizado, né, de abertura. Eu não tratei, claro, de todas as variantes
que eu falei que nós temos muitas variantes para essa abertura Ruy Lopes, mas a ideia agora é a gente já está iniciando assim num conhecimento mais intermediário, em condições de já ter aberturas mais bem estruturadas, já pensando no meio jogo de qualidade, tá certo? Se gostarem, dê o seu like. Você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Verifique aí os outros vídeos que nós fizemos, falando sobre checkmate, outras aberturas, e nós vamos continuar ainda colocando aqui outras aberturas para a gente continuar se desenvolvendo aí no xadrez. Um grande abraço para todos.